Continuando a pregação, né, irmãos? Gênesis capítulo 24. Abraão manda seu servo buscar uma mulher para seu filho Isaque. É que cortou ali a filmagem, mas nós vamos fazer uma segunda parte desse capítulo de Gênesis, capítulo 24. Então nós estávamos exortando a respeito das crianças, que elas devem ser treinadas desde pequenininhas, a terem colocado os pais, colocar nos vossos corações, nas vossas mentes, o temor a Deus, a sua doutrina. É só ler a Bíblia para ele e colocar a Bíblia na mente dele. Não tem nada demais, né, irmãos? Não é impossível você, pai, mãe, ler junto com seu filho um capítulo da Bíblia todos os dias, ensinar os pontos de doutrina diretamente, né? A não mentir, né? A falar sempre a verdade, né? Exortar o porquê da verdade. E tudo Deus vai guiando você, pai, você, mãe, na educação cristã do seu filho e da sua filha. Mas nós temos por obrigação a passar toda a Bíblia, preparar nosso filho e nossa filha para servir a Deus e a sua igreja na face da terra. Eles vão ficar aqui no nosso lugar, né? Os nossos netos, os vossos netos, né? Todos criados, nós vamos partindo e eles vão ficando. Nós não podemos deixar de manter a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo até a sua vinda. Tem que ter uma nata fiel a Deus na face da terra. Nesses últimos tempos de uma grande corrupção que está entrando dentro da igreja, agora maiormente com a internet, não é? Porque tem pessoas que sabem usar a internet, gravam seus vídeos da palavra de Deus, divulgam a obra de Deus, mas tem pessoas que têm certas fraquezas e começam a usar erradamente, e ir para o lado mal da internet. A internet tem o seu lado bom e tem o seu lado mal. Então nós devemos resistir às tentações e permanecer firmes e fiéis, usando a internet para divulgar a obra, manter o contato com a Irmandade, irmãos, divulgando a obra para as criaturas, convidando as criaturas para assistirem os cultos, mas principalmente o santo serviço de batismo. E assim ensinarmos os nossos filhos, até o fim da nossa vida, e eles também serem fiéis até o fim da vida, trabalhando pela obra de Deus, até o fim das vossas vidas, e herdareis a coroa da vida eterna. Porque esta vida é curta, rapidamente, eu já estou com 53 praticamente. 52, dia 6 de maio de 2022, agora estamos em abril já, janeiro e março, final de março de 2022, abril e maio, 2 meses, eu já estarei com 53 anos de vida, já passei da metade, Ontem eu era criança, estava na adolescência, lembro como se fosse ontem. Agora já estou ficando velho, daqui a pouco eu já estou na boca do túmulo, assim como eu, são todos vocês, todos morrerão, não é? E é uma vida rápida e curta, vale a pena nós consagrarmos a nossa vida ao nosso Senhor, perdermos esta vida por amor à obra de Deus, à sua palavra, e herdarmos a vida eterna no paraíso e vivermos eternamente. Nós teremos casas eternais, teremos casa própria para sempre, uma casa que nunca terá fim. Não envelheceremos dentro desta casa, os bens celestiais serão para sempre, nunca ficaremos velhos, Existe nos céus a água da vida e o fruto da vida. Quando bebermos desta água, nós ficamos jovens novamente.
Não é isso? Existe essa água aqui na terra, irmãos? Existe, é? Existe nada. Essa terra aqui é uma miséria. Se você colocar o homem mais rico do mundo, ele é o mais miserável do que nós. Somos pobres materialmente, mas temos a vida eterna dentro do nosso coração, da nossa mente, a nossa fé. Porque diz a palavra: vós ricos, lamentais pelas vossas misérias iminentes, o vosso ouro e a vossa prata enferrujam, e a vossa ferrugem deporá contra vós no dia do juízo. Não é mesmo? Quanto mais rico, mais miserável. Se a riqueza da terra fosse um lema de fé, Jesus seria o primeiro a andar com toneladas de ouro, se apresentar com uma grande quantia de dinheiro, andando em carroças com rodas de ouro, né? Mas ele veio assim aqui, deu exemplo disso para nós? Claro que não, né, irmãos? Então o importante no nosso coração é a fé, a obediência, né? Crer, fé é crer, mas tem que ter a obediência para que Deus possa operar em nossas vidas através da obediência, que nos traz a saúde, né? Não chega doença na nossa tenda, na nossa vida carnal e espiritual. A nossa carne está sempre saudável para trabalharmos para Deus animados. Isso vai até a nossa morte. E se a doença vier, Deus trará a cura, como trouxe para Jó. Não é isso? Deus deu o dobro para Jó. Pode vir a enfermidade, mas virá também a cura através de Deus. Então, irmãos, nós vemos aqui o cumprimento da bendita e santa palavra, né, no casamento de Isaque. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do seu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu de beber. Ela respondeu: bebe, meu senhor. Acabando ela de dar de beber, disse: tirarei água também para os seus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu a todos os camelos. Então cumpriu aí a palavra de Deus, né, irmãos? O homem observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro e meio ciclo de peso, e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro. Então vejamos bem que Abraão era muito rico. Essas joias de ouro, não é? Ela se sentiu muito alegre de receber esses presentes, não é? Corrente de ouro, elas usavam aquela corrente no nariz, uma corrente vinha até aqui assim, ó. Tipo um brinco que prendia assim na orelha, e mais um encaixe no nariz, um pendente até aqui, e mais essas pulseiras de ouro. Imagine a felicidade que Rebeca sentiu. Isso foi só o começo, né? Porque ele trouxe muito mais presentes para ela e para a sua família, para a sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, não é? E eles ficaram muito alegres com esta preparação de Deus. Se alegraram, irmãos e irmãs. Ficaram alegres, contentes, comeram e beberam e alegraram os seus corações, cumprindo a palavra de Deus. Que poderoso, que maravilhoso nós trabalharmos para cumprir a palavra de Deus. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro
Ele perguntou: de quem és filha? Peço-te que me digas. Haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem, adorou ao Senhor e disse: bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor, e a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas essas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte, pois quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. Ele disse: entra, bendito do Senhor, porque estás aí fora, pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então fez entrar o homem, descarregaram-lhe os camelos e lhes deram forragem e pasto. Deu-se-lhe água para lavar os pés, e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse: não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão respondeu-lhe, disse: então disse: sou servo de Abraão, o Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, e ele se tornou grande, deu-lhe ovelhas e bois e prata e ouro e servos e servas, e camelos e jumentos. Sara, mulher de meu senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho, e este deu ele tudo quanto tem. A este deu ele tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás esposa para meu filho das mulheres dos cananeus, em cuja terra habito, porém irás à casa de meu pai e à minha família, e tomarás esposa para meu filho. Respondi ao meu senhor: talvez não queira a mulher seguir-me. Ele me disse: o Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo, e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para meu filho. Então vemos aqui que o servo narrou, não é mesmo, irmãos, que Sara já era velho, antes que Abraão era um homem muito abençoado. Abraão, irmão de Naor, né? Era muito abençoado, estava rico, né? Com muitas posses. E que Isaac era filho já de Sara, já uma mulher idosa. Então Isaac era um filho único, muito amado de Sara, né, irmãos? E Sara amava muito a Isaac. E Sara, pelo que diz aqui, ela já era morta aqui, né? Ela não viu Isaac casar, né? Porque diz aqui: Isaac conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e essa lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Né? Levou para... ela já tinha morrido. Não é isso, irmãos? Então,
Daí ele disse a respeito do anjo, né, que iria um anjo adiante dele, preparando todas as coisas, porque quando Deus quer fazer cumprir a sua palavra, Deus tem poder, né, tem recursos para isso. Ninguém consegue impedir a Deus de ele fazer a sua vontade. Não é? Deus, quando quer operar, quem o impedirá? Quem, irmão? Ninguém. Não tem algum homem aí que tenha poder para parar o Senhor? Se ele quiser, né? É que Deus permite, né? Satanás tire uma fatia para ele, não é? Ganhe isso, ganhe aquilo, muitas vezes para provar os seus servos. Mas para fazer cumprir a palavra dele, não há poder nenhum existente nos céus e na terra que possam fazer parar o poder de Deus, irmãos. Então Deus enviou apenas um anjo à frente, guiando o servo de Abraão para fazer acontecer, não é, este matrimônio. Que tinha que acontecer esse matrimônio. Tinha que acontecer. Quando tem que acontecer, vai acontecer mesmo. Não é isso, irmãos? Porque de Isaac e Rebeca veio o patriarca Jacó. Jacó, pai de 13 filhos, 12 homens e uma mulher, no qual Judá permanece até hoje em Israel. Nem se não tivesse dado certo nesta caminhada desse servo, ia ter Jacó, filho de Isaac e Rebeca, Esaú e Jacó, não iria existir Jacó, não iria existir 12 tribos de Israel, não é? Quando tem que acontecer, Deus envia o anjo, não é? Como enviou para Maria, avisando, tu terás um filho, e porás nele o nome de Jesus, Emanuel, que é Deus conosco, e ele será o Salvador do mundo. Enviou o anjo Gabriel, aqui veio o anjo também para cumprir a palavra. Com Saulo, Jesus apareceu, Saulo, Saulo, por que me persegues? Senhor, quem és? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Saulo converteu na hora, numa só aparição. Não é isso, irmãos? Louvado seja Deus. Quando Deus quer converter, quando Deus quer cumprir a palavra, dá uma força oposta que possa reter o nosso grande e poderoso Deus, irmãos. Ele me disse, em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para meu filho. Então serás desobrigado do meu juramento quando fores a minha família. Se não te derem, desobrigado estarás do meu juramento. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo, ó Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis-me agora junto à fonte de água. A moça que sair para tirar água, a quem eu disser, dá-me um pouco de água do teu cântaro, ela me responder, bebe, e também tirarei água para os teus camelos. Seja essa mulher que o Senhor designou para o filho de meu Senhor. Então vejamos bem que ele fez esse propósito na sua mente. Vejamos bem, irmãos, Deus cumpriu o que ele fez de propósito e apresentou a ele conforme ele havia propositado ao Senhor. Não é? Quando Deus quer cumprir, Deus cumpre a sua palavra. E apresentou quem? Rebeca.
E Rebeca deu-lhe de beber, né? Ele só sentindo o cumprimento de Deus. Olha que maravilha, né, irmão? É mesmo. Daí, deixa que eu pegue e dê também aos camelos. Olha só, irmãos, que maravilha. E ele viu o propósito que ele fez, e Rebeca foi fazendo tudo daquele jeito que ele mesmo havia feito tal propósito, né, irmãos? Cumprindo a palavra. Não é maravilhoso? Não é uma coisa gostosa isso, quando nós estamos vendo Deus cumprindo a palavra na nossa vida? Porque Deus cumpre a sua palavra na nossa vida, não é isso? E nós levantamos lá glorificar a Deus. Deus falou assim, 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 e aconteceu assim, assim, assim na minha vida. E conta tudo o que aconteceu, né, irmão? Pagando o seu voto que você votou, conta o que aconteceu certinho. Glorifica o nome de Deus. Esse é o motivo de estar em pé hoje diante da sua igreja, exaltando e glorificando o seu nome, porque Deus cumpriu a sua palavra na minha vida. Não é isso, irmãos? Saber pagar o voto, não é levantar na frente da igreja. Olhe bem, o que é pagar o voto? Pagar um voto é levantar na frente da igreja e contar o que aconteceu, o caso, como foi, né? Contar o que aconteceu, né? Que Deus falou e cumpriu a palavra assim, assim, explicar certinho. Isso é pagar voto. Se eu levantar lá na frente da igreja, pagar no voto, quero pagar todos os meus votos, Deus seja louvado, né? Eu paguei o voto, isso é pagar voto? Não é pagar voto, não é? Vamos consertar essa parte também, que existem muitas pessoas, irmãos e irmãs, que estão com falta de ensinamentos nesta parte. Temos os servos de Deus, nós servos de Deus, temos por obrigação ensinar a irmandade a pagar os votos. Pagar o voto é contar o que aconteceu na sua vida, a obra que Deus fez na sua vida, você contar e glorificar a Deus por isso. Isso é pagar o voto. Se você levantar e falar, quero pagar todos os meus votos na presença de Deus hoje, Deus seja louvado, você não pagou nenhum voto. Isso não é pagar voto. O voto que foi votado deve ser contado à irmandade para a edificação da igreja. Quando eu falo, pago todos os meus votos, Deus seja louvado, que edificação eu trouxe para a igreja? Nenhuma. Nenhuma, né, irmãos? Tenho que contar, como esse aqui está contando, contou o ocorrido que foi Abraão e Sara, que Isaac era filho da velhice, que Abraão estava rico, né? E que ele fez um propósito com ele para buscar uma mulher da sua parentela, né? Ele contou que ele fez o propósito, como ele fez o propósito com Deus e como Rebeca se apresentou, fazendo tudo aquilo que ele havia imaginado na sua mente, que quer dizer, feito um propósito na sua mente, e cumpriu tudo. Então ele narrou o caso. Quando nós narramos o caso, estamos pagando o voto. Quando não narramos o caso, não estamos pagando o voto. Então, os irmãos e as irmãs devem estar bem apercebidos, ensinados a pagar corretamente os votos que votaram. Louvado seja Deus! Considerava ainda eu assim no meu coração, quando saiu Rebeca trazendo o seu cântaro ao ombro, desceu à fonte e tirou água, e eu lhe disse, peço-te que me dês de beber. Não é? E tudo se cumpriu nesse momento, né, irmãos? Ele narrou tudo isso a Betuel, né? Daí lhe perguntei, de quem és filha? Ela respondeu, filha de Betuel,
filho de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. Então ele disse tudo o que aconteceu, que nós já lemos, né, irmãos? Vamos reler novamente, né? E prostrando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se a vez de usar de benevolência e de verdade para com meu senhor, fazei-mo saber, se não declarai-mo para que eu vá, ou para a direita ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel: isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te, seja ela mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor. O casamento de Isaque e Rebeca. Então daí eles casaram, né, irmãos? Maravilhosamente, numa rica preparação de Deus. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou joias de ouro e de prata e vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Vejamos que ele presenteou a família toda, né? Abraão era muito rico, muitos bens, ouro, prata, pedras preciosas, criações de gado, carneiros, ovelhas, o homem mais rico do Oriente na época, né, irmãos? Um grande homem, né? E serviu o grande Deus. Quem fez isso para com ele, né? Deus engrandeceu e honrou o seu servo. Louvado seja o Senhor. Depois comeram e beberam, e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: permite que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10 dias, e depois irás. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permite que eu volte ao meu Senhor. Disseram: chamemos a moça e ouçamo-lo pessoalmente. Ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão e a seus homens, porque ele estava com uma comitiva, né? Muitos homens, muito ouro, muita prata, muita riqueza, havia muitos presentes, homens armados foram protegendo a caravana, né, irmãos? Porque nesta época era muito perigoso. Muitos ladrões, e matavam e levavam tudo. Então, pelo visto, foi uma grande quantidade de homens, né, protegendo a caravana, e maiormente Deus protegendo aqueles homens e a caravana acima de tudo. A proteção divina em nossas vidas, que é o mais importante. Por isso que nós devemos sempre orar antes de sair de casa, né? Antes de dormir também, né? Mas quando a gente vai sair de casa, nós não devemos sair sem orar. Manter as orações cotidianas ao levantar, né? Antes do almoço, antes da janta e antes de dormir. 4 orações, o mínimo é 4 orações.
Depois, quando vamos na igreja, fazemos mais 2 orações, 6 orações. E quando nós estamos provados, não é? Nós oramos mais ainda no dia, né, irmãos? Louvado seja. O mínimo das orações são 4 orações diárias, cotidianas, não é? Ao levantar, almoço, janta, antes de dormir. Mínimo de 4 orações diárias. Então diz assim: abençoaram a Rebeca. Eles disseram: és nossa irmã, sê tua mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos teus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças, e montando os camelos seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Isaque vinha de caminho de Beer-lahai-roi, porque habitava na terra do Negueb. Saíra Isaque a meditar no campo, ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo a Isaque, desceu do camelo. Aqui está escrito apeou do camelo, né? Apiar, né? Muitas pessoas não vão entender o que é apeou, apiar, né? Desceu, apeou é desceu do camelo, né? Apeou do camelo, desceu do camelo. E perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o meu senhor respondeu. Então tomou ela e o meu senhor respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. Perdão, irmão, eu li errado. Vou ler novamente. É uma frase importante, né, irmãos? E perguntou ao servo, Rebeca perguntando ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o meu senhor respondeu. É o meu senhor respondeu. Quase eu erro novamente, né, irmãos? Ele disse: é o meu senhor Isaque que vem ao nosso encontro. Então ela tomou o véu e se cobriu, porque eles tinham o costume de cobrir, as mulheres tinham o costume de cobrir o rosto, só ficava com o olho de fora, assim, né, conversando, antes de conhecer o homem, né, irmãos? É um costume glorioso da época, né? Muito bonito isso aí, né, irmãos? Uma glória a Deus, louvado seja o Senhor. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Amém. Então esta foi a leitura, muito comprida, né, irmãos? Mas foi magnífica este capítulo, esta leitura nesta noite. Eu agradeço a Deus por esta força. Deus, por Jesus Cristo, seja eternamente honrado e glorificado. Amém.